O som estridente de saltos altos contra o mármore italiano ecoa pela mansão de 15 milhões de reais quando Helena Castilho de Almeida irrompe pela porta principal da casa, seus cabelos loiros perfeitamente alinhados, balançando com a fúria que transborda de seus olhos azuis gelados, o Hermès Birkin de crocodilo dourado balançando violentamente em seu braço, enquanto ela grita com uma voz que poderia quebrar cristal: "Maria, onde você está, sua incompetente?" O eco ressoa pelos corredores de mármore Carrara enquanto ela remove os óculos Chanel de 15 mil reais, com um gesto brusco, revelando o olhar mais cruel que já percorreu aqueles cômodos luxuosos. E neste exato momento, quando o silêncio parece engolir a casa inteira, um som fraco e quase inaudível vem do último quarto do corredor dos fundos. Um som que faz Helena parar no meio de sua fúria cega, porque ali, escondido atrás da porta entreaberta, vem um sussurro suave e melodioso, quase como uma canção de ninar, e Helena sente seu coração acelerar não de raiva, mas de uma curiosidade assassina que a consome, enquanto ela se aproxima silenciosamente, seus saltos agora cuidadosamente posicionados para não fazer ruído, porque algo dentro dela, algo primitivo e predatório, quer descobrir o que sua funcionária está fazendo quando pensa que ninguém está olhando. Maria Santos, aos 23 anos, com suas mãos calejadas pelo trabalho árduo e seus cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, está sentada no chão frio do quarto de serviço, suas costas apoiadas contra a parede descascada, segurando contra seu peito nu uma bebê de apenas 2 meses, Sofia, cujos olhinhos escuros brilham com a inocência mais pura enquanto ela mama silenciosamente. E Maria, com lágrimas escorrendo por suas bochechas magras, sussurra palavras de amor em um tom tão baixo que parecem orações. "Minha pequena, mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui, não importa o que aconteça. Você é tudo que eu tenho neste mundo, meu amor, minha razão de viver." E neste momento de ternura absoluta, quando o amor maternal transcende todas as barreiras sociais e econômicas, Helena empurra a porta com força suficiente para que ela bata contra a parede com um estrondo que ressoa pela casa inteira. E Maria, assustada como um animal encurralado, rapidamente puxa a blusa para cobrir o peito enquanto aperta a bebê contra si, seus olhos arregalados de terror absoluto, porque ela sabe, ela sempre soube que este momento chegaria, o momento em que seria descoberta em sua vulnerabilidade mais profunda. "Como você ousa?" Helena grita com uma voz que carrega décadas de privilégio e arrogância, seus punhos cerrados como se estivesse pronta para atacar fisicamente. "Como você ousa trazer essa criança para minha casa, contaminar meu espaço com sua pobreza nojenta? Você acha que pode transformar minha mansão em uma favela?" E enquanto as palavras venenosas saem de sua boca pintada com batom Chanel Rouge Allure, algo dentro de Helena se contorce, porque pela primeira vez em sua vida de privilégios, ela está vendo algo que seu dinheiro nunca comprou, o amor puro e incondicional que brilha nos olhos de Maria enquanto ela protege sua filha como uma leoa defenderia seu filhote. E esta visão, esta demonstração crua de humanidade, faz algo estranho e perturbador acontecer no coração gelado de Helena, algo que ela não consegue nomear nem compreender, mas que a deixa simultaneamente furiosa e inexplicavelmente atraída para aquela cena de amor maternal que ela nunca experimentou nem recebeu em sua própria vida de luxo vazio. Maria, com sua voz trêmula, mas determinada, levanta-se lentamente do chão, segurando Sofia com uma proteção feroz. E suas palavras saem como um sussurro carregado de dignidade. "Senhora Helena, eu não tinha escolha. Minha patroa anterior me demitiu quando descobriu que eu estava grávida. Passei 3 meses procurando trabalho.
vendendo os poucos pertences que tinha para comprar leite em pó. Mas Sofia nasceu prematura, e o médico disse que ela precisa do leite materno ou pode morrer. Eu não tinha dinheiro para uma creche, não tinha família para ajudar. Eu trouxe ela apenas hoje porque a vizinha que cuidava dela está doente. Eu juro pela vida da minha filha que isto nunca mais vai acontecer. E conforme essas palavras honestas e desesperadas preenchem o ar entre elas, Helena sente algo que não sentia há anos. Uma conexão humana genuína que a faz lembrar de sua própria infância solitária, criada por babás enquanto seus pais viajavam pelo mundo, gastando a herança da família. E pela primeira vez, ela percebe que Maria, mesmo na pobreza extrema, tem algo que Helena sempre desejou secretamente. Um propósito real na vida. Alguém que a ama incondicionalmente. Uma razão para levantar todos os dias que vai muito além do dinheiro. Mas a confusão emocional de Helena rapidamente se transforma em fúria renovada, porque ela não está preparada para lidar com esses sentimentos complexos. Então, ela ataca com palavras ainda mais cruéis. Você é uma mentirosa patética. Aposto que nem sabe quem é o pai dessa criança. Deve ser filha de qualquer vagabundo que você encontrou por aí. Pessoas como você reproduzem como animais sem pensar nas consequências. E agora quer que eu, uma mulher respeitável, tolere essa situação deplorável em minha casa. E cada palavra é como uma facada no coração de Maria. Mas o que Helena não sabe, o que ela está prestes a descobrir de uma forma que vai abalar todas as suas certezas, é que o pai de Sofia não é um estranho qualquer, mas sim Rodrigo Almeida, o próprio sobrinho de Helena, o filho do irmão mais novo que ela tanto ama e protege, aquele jovem de 25 anos que ela sempre considerou o futuro da família, o herdeiro perfeito que estudou nas melhores universidades europeias e que deveria se casar com alguma socialite de boa família para perpetuar a linhagem dos Almeida, mas que há 6 meses, em uma festa da alta sociedade, conheceu Maria quando ela servia champanhe como garçonete temporária. E entre olhares furtivos e conversas escondidas, viveram um romance secreto e intenso que terminou abruptamente quando Rodrigo descobriu que estava sendo prometido em casamento, arranjado com a filha de um empresário português, deixando Maria grávida e completamente desamparada, sem nem mesmo saber que o homem que amava era parte da família que agora a emprega. Maria, com lágrimas agora correndo livremente por seu rosto, segura Sofia mais apertado e sua voz quebra quando ela sussurra. O pai da minha filha não é um vagabundo, senhora Helena. Ele é um homem bom, um homem que me amou de verdade. Mesmo que por pouco tempo, ele não sabe que Sofia existe porque desapareceu da minha vida antes mesmo que eu descobrisse que estava grávida. Mas eu me lembro do nome dele, me lembro de tudo sobre ele, porque foi o único homem que já me olhou como se eu fosse uma pessoa de verdade, não apenas uma empregada invisível. E enquanto ela fala, suas mãos tremem não apenas de medo, mas da memória doce e amarga de noites passadas, conversando sobre sonhos e planos futuros com um homem que ela nunca imaginou que tivesse conexões com a família que agora a humilha. E Helena, vendo a sinceridade absoluta nos olhos de Maria, sente uma pontada estranha de algo que pode ser consciência, mas que ela rapidamente sufoca com mais raiva, porque admitir que pode estar errada significaria questionar toda a estrutura de preconceitos que sustenta sua identidade. Neste momento de tensão máxima, quando Helena está prestes a expulsar Maria de sua casa para sempre, Sofia, a bebê inocente que está no centro deste furacão emocional, começa a chorar com uma intensidade que ecoa por toda a mansão, e algo mágico acontece. Seu choro não é apenas o choro de qualquer bebê, mas um som que parece tocar alguma fibra ancestral na alma de Helena, uma conexão primitiva que transcende classe social e preconceitos.
E Helena, sem perceber o que está fazendo, dá um passo à frente ao invés de recuar, seus olhos grudados no rostinho vermelho e contraído da bebê, e pela primeira vez em décadas, Helena Castilho de Almeida sente seu coração amolecer, não pela piedade condescendente que às vezes sentia ao fazer doações para a caridade, mas por algo mais profundo e real, uma conexão humana que a assusta e a atrai simultaneamente. E quando Maria gently balança Sofia tentando acalmá-la, Helena percebe os movimentos delicados e experientes de uma mãe verdadeira. Movimentos que ela nunca fez nem recebeu, porque seus próprios filhos foram criados por empregadas enquanto ela se ocupava com almoços beneficentes e viagens de compras para Paris. Helena, lutando contra seus próprios sentimentos conflitantes, força sua voz a permanecer dura. Pare de tentar me manipular com esse choro. Eu não vou cair nesse truque barato. Você vai pegar suas coisas e sair da minha casa, agora mesmo. E se eu souber que você está espalhando mentiras sobre minha família por aí, eu vou destruir qualquer chance que você tenha de conseguir trabalho nesta cidade. Mas mesmo enquanto profere essas ameaças, Helena não consegue tirar os olhos de Sofia, que aos poucos para de chorar e abre os olhinhos escuros, olhinhos que têm uma familiaridade perturbadora, uma semelhança que Helena não consegue identificar, mas que a deixa desconfortável. E Maria, percebendo essa hesitação quase imperceptível na postura de Helena, sente uma fagulha de esperança e decide jogar sua última carta, a verdade que ela guardou como um segredo doloroso por meses. Senhora Helena, o pai da minha filha se chama Rodrigo Almeida. Ele tem 25 anos, estudou em Londres, tem uma marca de nascença em formato de lua crescente no ombro esquerdo e me disse que tinha uma tia muito importante que morava nesta mesma rua. E conforme essas palavras saem da boca de Maria, o mundo de Helena desmorona completamente, porque cada detalhe que Maria menciona corresponde exatamente ao seu sobrinho querido. O menino que ela praticamente criou depois que os pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 15 anos. O jovem que ela moldeou para ser o herdeiro perfeito da fortuna familiar. E agora está descobrindo que ele não apenas se envolveu com uma empregada, mas criou uma vida que ele nem sequer sabe que existe. O silêncio que segue esta revelação é ensurdecedor. E Helena sente como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, porque tudo o que ela acreditava sobre controle, sobre superioridade social, sobre a ordem natural das coisas, está sendo destruído por esta jovem mulher segurando uma bebê que carrega o sangue da família Almeida. E Helena, pela primeira vez em sua vida adulta, não sabe o que dizer ou fazer. Suas mãos tremem enquanto ela se agarra ao batente da porta para não cair. E Maria, vendo o choque absoluto no rosto de Helena, continua com uma voz cada vez mais forte e corajosa. Ele me disse que sonhava em mudar o mundo, que queria usar a fortuna da família para ajudar pessoas como eu, que se sentia sufocado pelas expectativas sociais, mas que um dia seria livre para seguir seu coração. Ele me prometeu que voltaria para me buscar assim que resolvesse alguns problemas familiares. Mas então ele simplesmente desapareceu. E eu descobri pela internet que ele estava noivo de uma herdeira em portuguesa. E cada palavra é como uma revelação para Helena, porque ela reconhece perfeitamente as ideias românticas e ingênuas de Rodrigo. Os mesmos sonhos que ele expressava desde criança e que ela sempre desencorajou como fantasias impraticáveis. E agora ela percebe que não apenas falhou em protegê-lo dessas influências perigosas, mas que ela própria pode ter sido responsável por separar ele da mulher que realmente amava. Helena, sentindo o peso esmagador da realização de que sua própria neta está ali em seus braços, sendo rejeitada e humilhada por ela mesma, experimenta uma vertigem emocional que a força a se sentar na única cadeira disponível no quarto,
uma cadeira velha e rangente que range sob seu peso. E pela primeira vez, ela está literalmente no mesmo nível de Maria, fisicamente, e ela está começando a perceber, talvez moralmente também, e suas palavras saem em um sussurro quase inaudível. Rodrigo. Meu Rodrigo, ele não sabe. E Maria, vendo a transformação gradual no rosto de Helena, balança a cabeça negativamente, enquanto lágrimas continuam escorrendo por suas bochechas. Não, senhora Helena. Quando descobri que estava grávida, ele já estava comprometido publicamente. Vi as fotos nos jornais. Ele estava sorrindo ao lado dela, parecia tão feliz. Eu não queria destruir a felicidade dele com minha existência insignificante. Então, decidi criar Sofia sozinha, mesmo que isso significasse passar fome, mesmo que isso significasse aceitar qualquer trabalho, por mais humilhante que fosse. E essas palavras, carregadas de tanto sacrifício e amor maternal, atingem Helena como um soco no estômago, porque ela percebe que Maria tomou exatamente a decisão que uma mulher nobre e altruísta tomaria, protegendo o homem que ama mesmo às custas de seu próprio sofrimento. Uma nobreza de caráter que Helena nunca demonstrou em toda a sua vida privilegiada. Neste momento crucial, quando Helena está lutando contra décadas de preconceitos enraizados e Maria está preparada para partir para sempre com sua filha, Sofia faz algo que muda tudo. Ela estende sua pequena mão na direção de Helena e sorri. Um sorriso puro e inocente que ilumina todo o quarto sombrio, e Helena, sem pensar, estende seu dedo indicador, que é imediatamente agarrado pelos dedinhos minúsculos da bebê, e neste toque, neste contato físico simples entre avó e neta, algo fundamental se quebra e se reconstrói simultaneamente no coração de Helena. Ela sente uma conexão que vai além de sangue, beyond dinheiro, além de posição social, uma conexão humana primitiva e pura que ela nunca experimentou nem com seus próprios filhos, porque quando eles nasceram ela estava muito ocupada mantendo as aparências sociais para realmente se conectar com eles. E agora, aos 52 anos, ela está sentindo amor maternal verdadeiro pela primeira vez. E é direcionado a uma criança que ela tentou rejeitar apenas minutos antes. Helena, com lágrimas começando a formar em seus olhos por trás da máscara de maquiagem perfeita, sussurra com uma voz que ela não reconhece como sua própria. Ela é linda. Ela tem os olhos do Rodrigo quando ele era bebê. Eu me lembro, eu tenho fotos. E Maria, surpresa pela mudança completa no tom de Helena, responde suavemente. Ela tem também o sorriso dele. Às vezes, quando ela dorme, ela sorri exatamente como ele sorria quando me contava sobre seus sonhos. E esta troca íntima de observações sobre alguém que ambas amam cria uma ponte inesperada entre duas mulheres que momentos antes eram inimigas mortais. E Helena, ainda segurando o dedinho de Sofia, faz uma pergunta que a assombra. Por que você não me contou antes? Por que não disse que ela era minha neta? E Maria, com uma honestidade que corta como uma lâmina, porque pessoas como a senhora não se misturam com pessoas como eu. Porque eu sabia que a senhora pensaria que eu estava tentando me aproveitar da situação. Porque eu não queria que Sofia fosse rejeitada por sua própria família, como eu fui rejeitada a vida inteira. E essas palavras simples e diretas fazem Helena perceber que seus preconceitos não apenas machucaram Maria, mas privaram ela própria de conhecer sua neta durante os 2 primeiros meses de vida da criança. A transformação em Helena não é instantânea nem completa. Ela ainda luta contra décadas de condicionamento social, mas algo irreversível aconteceu quando Sofia agarrou seu dedo e ela se levanta lentamente da cadeira. Seus movimentos cuidadosos, como se estivesse caminhando em terreno desconhecido, e diz com uma voz que tenta ser firme, mas traz sua incerteza. Maria, nós precisamos conversar.
Precisamos resolver esta situação de forma adequada. Você não pode continuar vivendo em condições precárias. Não com minha, não com a filha do Rodrigo. E Maria, desconfiada, mas desesperadamente esperançosa, pergunta: "O que a senhora quer dizer?" E Helena, surpreendendo a si mesma com suas próprias palavras, responde: "Quero dizer que você vai se mudar para o quarto de hóspedes da ala norte da casa, vai ter todas as condições necessárias para cuidar adequadamente de Sofia. E nós vamos encontrar uma forma de contar para Rodrigo sobre a existência dela." Mas mesmo enquanto fala, Helena sabe que esta decisão vai abalar todas as estruturas de sua vida social, porque aceitar Maria e Sofia significa desafiar todas as convenções de sua classe, significa admitir publicamente que seu sobrinho se envolveu com uma empregada, significa enfrentar o julgamento de seu círculo social privilegiado. Maria, que passou de resignada demissão a uma esperança cautelosa, balança Sofia gentilmente enquanto processa as palavras de Helena. E sua resposta vem carregada de dignidade ferida. "Senhora Helena, eu agradeço sua oferta, mas não quero caridade. Não quero que a senhora faça isso por pena ou por obrigação familiar. Eu posso cuidar da minha filha sozinha, como tenho feito até agora." E esta recusa inesperada pega a Helena completamente desprevenida, porque ela está acostumada a ter suas ofertas aceitas com gratidão excessiva, e percebe que Maria tem uma integridade que a impede de aceitar ajuda que não foi oferecida com sinceridade genuína. E Helena, forçada a examinar suas próprias motivações, percebe que sua oferta inicial foi realmente motivada mais por obrigação do que por amor. E esta percepção a força a ir mais fundo em si mesma, a encontrar algo mais verdadeiro para oferecer, e ela surpreende a si mesma novamente ao dizer: "Maria, eu não estou oferecendo caridade, estou oferecendo família, mesmo que eu não soubesse disso até 5 minutos atrás, mesmo que eu tenha me comportado de forma terrível. Sofia é minha neta, e você é a mulher que meu sobrinho escolheu amar. Isso significa alguma coisa, mesmo que eu não entenda completamente o quê." Neste momento de vulnerabilidade mútua, quando ambas as mulheres estão navegando em território emocional desconhecido, Sofia começa a adormecer nos braços de Maria, seu rostinho relaxando na expressão de paz absoluta que apenas bebês conseguem alcançar. E esta visão de inocência pura no meio de tanta turbulência emocional serve como um lembrete de que esta não é apenas uma questão entre adultos, mas sobre o futuro de uma criança que não escolheu nascer nesta situação complicada. E Helena, observando a bebê adormecer, sente uma responsabilidade que vai além de obrigação familiar, uma responsabilidade moral que ela nunca sentiu antes. E ela fala mais suavemente: "Maria, posso segurar ela? Apenas por um momento?" E Maria, após uma hesitação que parece durar uma eternidade, estende cuidadosamente Sofia para os braços de Helena, e quando Helena segura sua neta pela primeira vez, algo fundamental muda, não apenas em seu coração, mas em sua alma. Ela sente o peso pequeno e precioso da vida em seus braços, sente a respiração suave e regular da bebê contra seu peito. E pela primeira vez em décadas, Helena Castilho de Almeida se sente verdadeiramente viva e conectada com algo maior que seu mundo superficial de aparências e obrigações sociais. Helena, segurando Sofia com uma delicadeza que ela não sabia possuir, sussurra palavras que nunca imaginou que sairia de sua boca. "Perdoe-me, minha pequena. Perdoe sua avó tola por não saber reconhecer um tesouro quando ele estava bem na minha frente." E Maria, vendo esta transformação impossível acontecendo diante de seus olhos, sente suas próprias defesas começarem a se desfazer, porque a sinceridade na voz de Helena é inegável, e ela percebe que talvez, apenas talvez, Sofia tenha trazido não apenas amor para sua vida, mas também
a possibilidade de uma família verdadeira, mesmo que seja uma família completamente diferente de qualquer coisa que ela sonhou. E quando Helena levanta os olhos para encontrar os de Maria, ambas reconhecem que estão paradas no precipício de uma mudança que irá alterar suas vidas para sempre. E Helena, ainda segurando Sofia, faz uma pergunta que a aterroriza. Maria, você pode me ensinar a ser uma avó, me ensinar a amar desta forma que você ama. E esta pergunta, vulnerável e honesta, quebra completamente as últimas barreiras entre elas, porque Maria percebe que Helena não está apenas oferecendo ajuda material, ela está pedindo ajuda emocional. Ela está admitindo que, apesar de toda sua riqueza e posição social, ela não sabe como amar verdadeiramente. A resposta de Maria vem em forma de ação, não de palavras. Ela se senta ao lado de Helena, na cama estreita do quarto de serviço, e gentilmente ajusta os braços de Helena para que Sofia fique mais confortável, e enquanto faz isso, ela sussurra. Amar não é algo que se ensina, senhora Helena, é algo que se sente, e eu posso ver que a senhora já está sentindo. E neste momento íntimo, com duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pelo amor a uma pequena criança, Helena percebe que todos os seus preconceitos sobre pessoas como Maria estavam completamente errados, porque Maria tem uma sabedoria emocional e uma maturidade que Helena, mesmo com toda a sua educação privilegiada, nunca desenvolveu. E ela reconhece que tem muito mais a aprender com Maria do que Maria tem a aprender com ela, e esta percepção é simultaneamente humilhante e libertadora, porque pela primeira vez em sua vida, Helena não precisa fingir que tem todas as respostas. Ela pode simplesmente ser uma estudante, no assunto mais importante de todos, como amar verdadeiramente. Quando Sofia acorda nos braços de Helena e a olha com aqueles olhinhos escuros curiosos, sem medo ou preconceito, apenas com a aceitação pura de uma criança, Helena sente seu coração se expandir de uma forma que ela nunca experimentou. E ela entende finalmente o que é amor incondicional, não o amor performativo que ela demonstrava em público por seus próprios filhos. Não o amor interesseiro que recebia de pessoas que queriam sua fortuna, mas o amor simples e puro que existe simplesmente porque existe, sem razões ou condições. E ela olha para Maria e sussurra: eu estava errada sobre tudo, sobre você, sobre o que realmente importa na vida, sobre o que significa ser família. E Maria, vendo lágrimas reais escorrendo pelo rosto de Helena, destruindo sua maquiagem perfeita e revelando a mulher verdadeira por baixo da máscara social, responde suavemente: todos nós erramos, senhora Helena. O que importa é o que fazemos quando percebemos nossos erros. E esta sabedoria simples, vinda de uma jovem de 23 anos que enfrentou mais dificuldades em sua vida curta do que Helena enfrentou em 5 décadas de privilégio, ressoa profundamente no coração transformado de Helena. Helena, ainda segurando Sofia e agora completamente rendida à experiência de ser avó, toma uma decisão que vai contra tudo o que ela foi ensinada sobre manter as aparências sociais. Maria, eu quero que você more aqui, não como empregada, mas como família. Quero que Sofia cresça conhecendo sua avó. Quero aprender a ser uma pessoa melhor através de vocês duas. E quero que Rodrigo saiba a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências sociais. E Maria, overwhelmed pela magnitude desta mudança, pergunta hesitantemente: mas e o que as pessoas vão dizer? E seu círculo social? E a reputação da família? E Helena, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem, responde: que digam o que quiserem. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho algo real para proteger, algo que vale mais do que opinião alheia. E neste momento, Helena percebe que Sofia não apenas trouxe uma nova vida para sua família, mas trouxe uma nova vida para ela própria, uma vida baseada em valores verdadeiros ao invés de aparências vazias.
A transformação de Helena culmina quando ela toma Sofia nos braços e a carrega pela casa, mostrando à bebê os cômodos luxuosos enquanto sussurra: "Esta é sua casa, minha pequena. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um de nós." E Maria, seguindo atrás, observa esta cena surreal de uma mulher que há 1 hora atrás a estava expulsando de casa e agora está tratando sua filha como uma princesa. E quando chegam ao quarto principal da casa, Helena para na frente de um retrato de família e aponta para Rodrigo. "Este é seu papai, Sofia, e amanhã mesmo eu vou ligar para ele e contar sobre você, porque você merece conhecer seu pai, e ele merece conhecer a coisa mais preciosa que já criou." E Maria, ouvindo isso, sente uma mistura de esperança e terror, porque por meses ela sonhou com este momento, mas também teve pesadelos sobre ele, imaginando que Rodrigo poderia rejeitar Sofia ou ficar furioso com ela por ter escondido a gravidez. Helena, percebendo a ansiedade de Maria, a tranquiliza. "Maria, eu conheço Rodrigo desde que ele era criança. Eu sei que ele tem um coração bom, mesmo que eu tenha tentado endurecê-lo ao longo dos anos. Quando ele souber sobre Sofia, quando souber que você criou ela sozinha para proteger a felicidade dele, ele vai entender o sacrifício que você fez. E ele vai te amar ainda mais por isso." E estas palavras, vindas da própria tia de Rodrigo, dão a Maria uma esperança que ela não sentia há meses. E ela finalmente permite-se imaginar um futuro onde Sofia conhece seu pai, onde ela não precisa carregar o peso da maternidade sozinha, onde talvez, apenas talvez, o amor que ela e Rodrigo sentiram um pelo outro possa florescer novamente. Desta vez, sem segredos ou obstáculos sociais. Naquela mesma tarde, Helena faz algo que choca toda a sua equipe de funcionários. Ela, pessoalmente, prepara um quarto luxuoso para Maria e Sofia, escolhendo as melhores roupas de cama, instalando um berço importado que estava guardado no sótão desde que seus próprios filhos eram pequenos e transformando aquele espaço em um santuário de conforto e amor. E quando Maria vê o resultado, ela não consegue conter as lágrimas, porque nunca em sua vida mais difícil ela imaginou que um dia sua filha dormira em um quarto tão bonito. E Helena, vendo a emoção de Maria, sente uma satisfação que nenhuma compra cara ou elogio social jamais lhe proporcionou. Porque pela primeira vez ela está usando seus recursos para criar felicidade genuína, não para impressionar pessoas ou manter status. No dia seguinte, Helena faz a ligação mais difícil de sua vida, discando o número de Rodrigo em Lisboa com mãos trêmulas. E quando ele atende com sua voz familiar e querida, ela luta para encontrar as palavras certas. "Rodrigo, meu querido, eu preciso te contar algo muito importante, algo que vai mudar sua vida para sempre." E do outro lado da linha, Rodrigo percebe a seriedade no tom de sua tia e responde: "Tia Helena, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa?" E Helena, respirando fundo, fala as palavras que vão explodir o mundo cuidadosamente construído de Rodrigo. "Você tem uma filha, Rodrigo. Uma menina linda de 2 meses chamada Sofia. E a mãe dela está aqui comigo. Uma jovem extraordinária chamada Maria Santos, que te amou tanto que preferiu criar sua filha sozinha, a destruir seus planos de casamento." E o silêncio que segue do outro lado da linha é ensurdecedor. Helena pode ouvir a respiração pesada de Rodrigo e imagina o choque e a confusão que ele deve estar sentindo neste momento que vai dividir sua vida em antes e depois. Rodrigo, com uma voz que mal consegue controlar, sussurra: "Maria, minha Maria. Ela teve minha filha e não me contou." E Helena pode ouvir lágrimas na voz dele quando ele continua: "Eu a procurei por semanas depois que você organizou meu noivado. Eu queria explicar, queria cancelar tudo, mas ela havia desaparecido completamente. Pensei que ela havia me esquecido. Pensei que nosso amor não havia sido real para ela." E Helena,
Percebendo a dor genuína na voz de seu sobrinho, sente uma culpa esmagadora por ter forçado aquele noivado arranjado que separou duas pessoas que se amavam verdadeiramente. E ela sussurra: Rodrigo, você precisa vir para casa, precisa conhecer sua filha e precisa conversar com Maria, porque o que vocês tiveram foi real, mais real do que qualquer coisa que eu já vi em minha vida. E Rodrigo, sem hesitar um segundo, responde: Eu vou no primeiro voo disponível, tia Helena. Não importa o que aconteça com o casamento, não importa o que as pessoas digam, eu preciso estar com elas. Enquanto esperam a chegada de Rodrigo, Helena e Maria desenvolvem uma rotina surpreendentemente harmoniosa, cuidando juntas de Sofia e descobrindo que, apesar de suas diferenças sociais, compartilham valores fundamentais sobre família e amor. E Helena, pela primeira vez em décadas, acorda todos os dias com um propósito genuíno, ansiosa para passar tempo com sua neta e aprender com Maria sobre maternidade verdadeira. E durante essas horas íntimas, Maria conta para Helena histórias sobre sua infância difícil, sobre como perdeu os pais aos 16 anos e foi obrigada a trabalhar para sobreviver, sobre como conheceu Rodrigo e se apaixonou por sua gentileza e por seus sonhos de fazer diferença no mundo. E Helena, ouvindo essas histórias, percebe que Maria possui uma força interior e uma dignidade que ela nunca desenvolveu, mesmo com todos os privilégios de sua vida. E ela confessa para Maria: Eu invejo você, sabe? Invejo sua capacidade de amar sem condições, sua coragem de enfrentar dificuldades sem perder a bondade. Eu tive tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nunca tive o que você tem, um coração verdadeiramente generoso. Maria, tocada pela honestidade vulnerável de Helena, responde com uma sabedoria que vem de anos de luta: Senhora Helena, bondade não é privilégio de ricos ou pobres, é uma escolha que fazemos todos os dias, e a senhora está fazendo essa escolha agora. Está escolhendo amar ao invés de julgar. Está escolhendo aceitar ao invés de rejeitar. E essas palavras simples, mas profundas, ecoam na mente de Helena por dias, porque ela percebe que passou 5 décadas fazendo as escolhas erradas, escolhendo aparências sobre substância, status sobre relacionamentos, controle sobre amor. Mas agora, com Sofia como sua professora silenciosa e Maria como sua guia, ela está aprendendo uma nova forma de viver. 3 dias após a ligação, quando Helena e Maria estão brincando com Sofia no jardim da mansão, uma cena que teria sido impensável uma semana antes, o som de um carro chegando faz ambas ficarem tensas, porque sabem que este é o momento da verdade. O momento em que todas as emoções e expectativas acumuladas vão se encontrar com a realidade. E Helena, segurando a mão de Maria, em um gesto de apoio que surpreende ambas, sussurra: Tudo vai ficar bem, querida. Rodrigo é um homem bom. Ele vai fazer a coisa certa. E Maria, com o coração batendo tão forte que ela teme que vá acordar Sofia, responde: E se ele não me perdoar por ter escondido Sofia dele? E se ele achar que eu deveria ter contado mesmo sabendo do noivado? E Helena, com uma certeza que vem de conhecer Rodrigo desde criança, responde: Ele vai entender, Maria, e mais importante ainda, ele vai te amar mais por ter protegido a felicidade dele, mesmo às custas da sua própria. Rodrigo aparece correndo pelo jardim, seus cabelos escuros desarrumados pelo voo longo e pela ansiedade, seus olhos procurando desesperadamente por Maria. E quando ele a vê segurando uma bebê pequena, ele para abruptamente, como se tivesse sido atingido por um raio, suas pernas trêmulas, não conseguindo dar mais um passo, porque a realidade de ter uma filha, de ver a mulher que ele nunca parou de amar segurando sua criança, é mais avassaladora do que qualquer coisa que ele imaginou durante as 12 horas de voo, e ele sussurra com uma voz quebrada: Maria, meu Deus, Maria, é realmente você. E Maria,
com lágrimas já escorrendo por seu rosto, sussurra de volta: Rodrigo, eu sinto muito por não ter contado. Eu não sabia como, eu não queria arruinar sua vida. E estas palavras fazem Rodrigo finalmente se mover, correndo até ela e envolvendo tanto Maria quanto Sofia em um abraço desesperado, como se quisesse protegê-las de todo o sofrimento que elas passaram em sua ausência. Arruinar minha vida? Rodrigo repete com uma voz cheia de incredulidade e dor. Maria, você é minha vida. Vocês duas são minha vida. Estes últimos meses foram um inferno porque eu pensei que tinha perdido você para sempre. Eu cancelei o casamento na semana passada. Não conseguia mais fingir que amava outra pessoa quando meu coração pertencia completamente a você. E Maria, ouvindo isso, sente como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros, porque por meses ela carregou a culpa de ter arruinado os planos dele e descobrir que ele também estava sofrendo, que ele também não conseguiu esquecer o amor que compartilhavam, a faz perceber que talvez o destino estivesse apenas testando a força do amor deles. E quando Rodrigo olha para Sofia pela primeira vez, realmente olha para ela, ele vê seus próprios olhos refletidos no rostinho pequeno e uma emoção que ele nunca sentiu antes, uma mistura de amor paternal e proteção instintiva, inunda seu coração inteiro. Ela é perfeita. Rodrigo sussurra enquanto estende um dedo para Sofia, que imediatamente o agarra com sua pequena mão, e este toque simples entre pai e filha cria uma conexão instantânea que todos os presentes podem sentir. Qual é o nome dela? Ele pergunta, mesmo já sabendo a resposta, mas querendo ouvir dos lábios de Maria. E quando Maria sussurra: Sofia, eu escolhi este nome porque significa sabedoria. E eu queria que ela crescesse sábia o suficiente para não cometer os erros que eu cometi. Rodrigo balança a cabeça e responde: Você não cometeu erro nenhum, Maria. Você foi a pessoa mais corajosa e altruísta que eu conheço. Você criou nossa filha sozinha para proteger minha felicidade. Que tipo de amor é esse? Que tipo de sacrifício é esse? E Helena, observando esta reunião emocionante, sente seu coração se expandir com uma felicidade que ela nunca experimentou, porque ela está vendo amor verdadeiro acontecendo bem na sua frente. Amor que supera obstáculos sociais. Amor que perdoa erros. Amor que cria famílias mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Rodrigo, ainda segurando Maria e Sofia, olha para Helena com olhos cheios de gratidão. Tia Helena, como posso te agradecer? Se você não tivesse encontrado Maria, se não tivesse me ligado, eu poderia ter perdido os primeiros anos da vida da minha filha. E Helena, com lágrimas escorrendo por seu rosto, responde: Rodrigo, foi Maria quem me ensinou o que realmente importa. Foi Sofia quem abriu meu coração. Eu é que deveria agradecer a elas por me mostrarem como viver de verdade. E neste momento, os quatro formam um círculo de amor e aceitação que transcende todas as convenções sociais, todas as diferenças de classe, todos os preconceitos que poderiam ter os separado, porque eles descobriram que família não é definida por dinheiro ou posição social, mas por amor, aceitação e compromisso mútuo. Nos dias que seguem, Rodrigo se move para a mansão temporariamente, dividindo o cuidado de Sofia com Maria e aprendendo a ser pai com a mesma intensidade com que Maria aprendeu a ser mãe. E Helena observa esta nova dinâmica familiar com um fascínio constante, porque ela está vendo como uma família verdadeira funciona, com amor incondicional, apoio mútuo e alegria genuína. Coisas que estiveram ausentes em sua própria experiência familiar, e ela percebe que, ironicamente, a chegada de uma empregada indesejável e sua filha problemática trouxe mais felicidade autêntica para sua casa do que décadas de entretenimento da alta sociedade jamais trouxeram. Rodrigo, determinado a formalizar sua nova família da forma mais bonita possível,
organiza uma cerimônia íntima no jardim da mansão, convidando apenas algumas pessoas especiais. Helena, é claro, alguns amigos verdadeiros que apoiaram sua decisão de cancelar o casamento arranjado e a vizinha idosa que cuidou de Sofia quando Maria precisou trabalhar, uma mulher simples que se torna uma figura maternal para Maria e que Helena, surpreendentemente, trata com o maior respeito e carinho, porque ela entendeu que pessoas valiosas vêm em todas as formas e condições sociais. E quando Rodrigo coloca o anel no dedo de Maria, ele faz votos que vêm diretamente de seu coração. Maria, você me ensinou que amor verdadeiro não conhece barreiras, que coragem vem em muitas formas e que a pessoa mais rica do mundo é aquela que tem uma família para amar. Eu prometo ser o marido que você merece e o pai que Sofia precisa. E prometo honrar o sacrifício que você fez por nós durante todos os dias da minha vida. E Maria, usando um vestido simples, mas elegante, que Helena insistiu em comprar para ela, responde com votos que fazem todos chorarem. Rodrigo, você me mostrou que é possível sonhar além das circunstâncias, que amor pode superar qualquer obstáculo. Eu prometo ser a esposa e mãe que nossa família merece. E prometo ensinar Sofia que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Helena, servindo como madrinha da cerimônia, sente uma emoção que ela nunca experimentou em sua própria vida social superficial, porque esta celebração não é sobre aparências ou impressionar pessoas, é sobre amor genuíno e compromisso real. E quando o oficiante declara Rodrigo e Maria marido e mulher, Helena aplaude com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto, porque ela sabe que está vendo o início de uma família que será construída sobre fundações sólidas de amor, respeito e valores verdadeiros, tudo o que faltou em sua própria experiência familiar. E neste momento ela percebe que Sofia não apenas ganhou um pai, mas ela própria ganhou uma família verdadeira pela primeira vez em sua vida. A transformação de Helena se completa nos meses seguintes, quando ela gradualmente se afasta de seu círculo social superficial e abraça uma vida mais simples e significativa, passando seus dias ajudando Maria com Sofia, aprendendo a cozinhar pratos simples que ela nunca tinha interesse em fazer antes, descobrindo a alegria de ler histórias para sua neta e encontrando propósito em atividades que realmente importam ao invés de obrigações sociais vazias. E quando antigas amigas a criticam por se misturar com pessoas inadequadas, Helena responde com uma dignidade nova e inabalável. Eu finalmente aprendi a diferença entre pessoas adequadas e pessoas verdadeiras, e prefiro 1000 vezes a verdade à adequação. E esta resposta, vinda de uma mulher que passou décadas se preocupando obsessivamente com adequação social, marca sua transformação completa de uma pessoa que vivia para impressionar outros para uma pessoa que vive para amar e ser amada verdadeiramente. O clímax emocional da história acontece no primeiro aniversário de Sofia, quando Helena organiza uma festa que seria impensável em sua vida anterior. Uma celebração simples no jardim, com decorações feitas à mão por ela e Maria, um bolo caseiro que Helena aprendeu a fazer especialmente para a ocasião, e convidados que incluem a vizinha que cuidou de Sofia, alguns colegas de trabalho humildes de Maria que se tornaram amigos da família, e as poucas pessoas do círculo social de Helena que realmente importam. Pessoas que aceitaram e celebraram a nova configuração familiar. E quando Sofia dá seus primeiros passos cambaleantes do colo de Maria para os braços estendidos de Helena, toda a família explode em lágrimas de alegria. Porque este momento simboliza não apenas o crescimento de Sofia, mas a jornada completa que todos fizeram de estranhos para a família, de preconceito para a aceitação, de aparências para amor verdadeiro. Helena, segurando Sofia, que acabou de dar seus primeiros passos, olha ao redor para sua nova família.
Rodrigo com seu sorriso radiante, Maria com seu amor maternal feroz, Sofia com sua inocência pura, e percebe que este é o momento mais feliz de sua vida inteira. Mais feliz do que qualquer viagem internacional cara. Mais feliz do que qualquer evento social prestigioso. Mais feliz do que qualquer conquista material, porque ela finalmente entendeu o que realmente importa na vida. Conexões humanas genuínas, amor incondicional e a alegria simples de ser necessária e amada por pessoas que realmente a conhecem e a aceitam. E ela sussurra uma oração silenciosa de gratidão por ter sido abençoada com uma segunda chance de viver verdadeiramente. Uma chance que veio embalada em uma pequena bebê carregada por uma jovem mulher corajosa que ela quase rejeitou por completo. A reviravolta final e mais profunda acontece 2 anos depois, quando Helena, agora uma avó completamente transformada, que passa seus dias brincando com Sofia e apoiando Maria em seus estudos universitários, que Rodrigo insistiu em financiar, descobre através de um exame médico de rotina que ela tem uma condição cardíaca séria que limita significativamente seu tempo de vida. E enfrentando sua própria mortalidade, Helena percebe que os 3 anos desde que conheceu Sofia foram os únicos anos de sua vida que realmente valeram a pena viver, os únicos anos em que ela amou e foi amada verdadeiramente. Os únicos anos em que ela fez diferença na vida de outras pessoas, ao invés de apenas acumular riqueza e status. E ela chama Maria e Rodrigo para uma conversa séria, onde ela revela não apenas sua condição médica, mas sua decisão de deixar toda a sua fortuna para Sofia, com a condição de que Maria e Rodrigo usem esse dinheiro para continuar o trabalho de caridade que eles começaram juntos, ajudando mães solteiras em situações desesperadas, como Maria estava quando Helena a encontrou pela primeira vez. E Maria, ouvindo isso, começa a chorar e diz: "Senhora Helena, a senhora não pode morrer agora. Sofia precisa de sua avó. Nós todos precisamos da senhora." E Helena, com um sorriso sereno, que reflete a paz que ela encontrou em seus últimos anos, responde: "Querida Maria, eu vivi 70 anos antes de realmente começar a viver. Estes 3 anos com vocês valeram por uma vida inteira. E a maior herança que posso deixar para Sofia não é meu dinheiro, mas o exemplo de que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher amor ao invés de preconceito. Nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você deveria ter sido desde o início." Helena passa seus últimos meses cercada pelo amor de sua família escolhida, ensinando Sofia a dar seus primeiros passos firmes, vendo Maria se formar na universidade com honras, celebrando quando Rodrigo e Maria anunciam que estão esperando seu segundo filho e, mais importante de tudo, sabendo que ela deixará para trás um legado de amor transformador ao invés de apenas riqueza material. E na noite antes de sua morte pacífica, ela segura Sofia nos braços uma última vez e sussurra: "Minha pequena." Professora, você me ensinou que o amor não tem cor, não tem classe social, não tem preconceitos. Você me mostrou que a família mais forte é aquela construída com escolha e dedicação, não apenas com sangue. Obrigada por me dar a chance de ser a pessoa que eu sempre deveria ter sido. E Sofia, agora uma criança de 3 anos com a sabedoria inocente das crianças, beija a bochecha de sua avó e sussurra: "Vovó Helena, eu te amo muito." Palavras simples que carregam todo o peso da transformação que aconteceu naquela casa, toda a beleza de uma redenção que começou com preconceito e terminou com amor puro. O funeral de Helena é uma celebração da vida que ela realmente viveu, não nos 70 anos de privilégio vazio, mas nos 3 anos finais de amor verdadeiro. E entre os presentes estão não apenas os poucos membros restantes da alta sociedade que realmente importavam,
mas dezenas de mães solteiras que Helena e Maria ajudaram através de sua fundação de caridade, crianças pequenas que Helena apoiou, vizinhos humildes que ela aprendeu a valorizar, uma multidão diversa de pessoas unidas não por status social, mas pelo impacto positivo que Helena teve em suas vidas depois que ela aprendeu o verdadeiro significado de riqueza. E Maria, segurando Sofia e grávida de seu segundo filho, fala no funeral com uma voz cheia de emoção, mas firme em sua convicção. Helena Castilho de Almeida não será lembrada pelos carros caros que dirigiu, pelas joias que usou ou pelas festas que organizou. Ela será lembrada como a mulher que escolheu amor ao invés de preconceito, que escolheu família ao invés de status, que provou que nunca é tarde demais para se tornar a melhor versão de si mesmo. Ela será lembrada como a avó que Sofia sempre teve em seu coração, mesmo quando ela ainda não sabia que precisava de uma. E estas palavras ecoam pela capela, carregando uma mensagem poderosa sobre redenção, sobre a capacidade humana de mudança, sobre o fato de que nossas escolhas definem quem somos mais do que nossas circunstâncias de nascimento. A lição final da história se revela na cena de encerramento, 5 anos após a morte de Helena, quando Sofia, agora uma menina de 8 anos inteligente e compassiva, está brincando no jardim da mesma mansão onde sua avó a rejeitou e depois a abraçou, mas agora este espaço foi transformado em um centro comunitário onde Maria dirige programas de apoio para famílias carentes. E Rodrigo, que assumiu os negócios da família, mas os reorientou para empreendimentos sociais, trabalha para criar oportunidades de emprego digno para pessoas como Maria, era anos atrás. E quando Sofia vê uma jovem mãe chegando ao centro com uma bebê no colo, visualmente nervosa e insegura sobre pedir ajuda, Sofia corre até ela com um sorriso acolhedor que aprendeu com Helena e diz: "Oi, você veio no lugar certo. Minha mãe e meu pai ajudam todas as famílias que precisam. E minha avó Helena sempre dizia que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto." E estas palavras, vindas de uma criança de 8 anos que carrega em si o DNA de todas as lições aprendidas por sua avó transformada, representam a continuidade do legado de amor e aceitação que Helena descobriu em seus últimos anos, provando que quando escolhemos amor ao invés de preconceito, quando escolhemos inclusão ao invés de exclusão, quando escolhemos humanidade ao invés de status, criamos ondas de bondade que se espalham por gerações, tocando vidas que nem mesmo imaginamos e transformando o mundo, uma família, uma escolha, um ato de amor de cada vez, porque no final, a maior riqueza que podemos deixar para trás não é o que acumulamos para nós mesmos, mas o amor que espalhamos para outros. E Helena Castilho de Almeida, que começou sua história como uma mulher rica em dinheiro, mas pobre em amor, terminou sua jornada como uma mulher verdadeiramente rica em tudo o que realmente importa: família, propósito e a profunda satisfação de saber que ela fez diferença real na vida de pessoas reais, provando que nunca é tarde demais para descobrir quem realmente somos, quando removemos todas as máscaras sociais e abraçamos nossa humanidade mais verdadeira e generosa.